Então, pessoal, bem-vindos à primeira aula do projeto Doutor Acadêmico. É um projeto que partiu da IFMSA URGS. E a nossa primeira aula ela vai abordar um tema que está muito presente no nosso dia a dia, no dia a dia de todo mundo, eu acho, que é o Covid-19. A nossa aula de hoje ela é uma aula feita em parceria com a Liga de Medicina Respiratória da URGS. E então nós vamos fazer essa aula baseada num artigo do JAMA que lançou recentemente, que eu vou botar ali ele na bibliografia e na descrição do vídeo, certo? Então vamos lá. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês que gostam de medicina, ou que fazem medicina, ou que são da área da saúde, que por favor se inscrevam no canal e deixem um joinha para apoiar esse projeto novo que a gente vai fazer para tentar estimular o conhecimento gratuito na internet, tá bom? Vamos lá então. Então vamos lá, pessoal. O Covid-19 surgiu como uma pneumonia de causas desconhecidas em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. O Covid-19 é um tipo de coronavírus, um vírus que já era conhecido nosso e famoso por causar pequenos resfriados todos os anos, e volta e meia causar algumas síndromes respiratórias mais graves, como a síndrome respiratória aguda, que também aconteceu na China em 2002, e também a síndrome respiratória do Oriente Médio em 2012. Em julho de 2020, o vírus já foi responsável por mais de 14 milhões de infecções ao redor do globo e contabiliza hoje aproximadamente 600 mil mortes. Coronavírus é um vírus envelopado com uma fita única de RNA e que pode infectar outros animais, como cachorros, gatos, aves e mamíferos no geral. O nome dele vem da sua aparência em forma de coroa solar, por conta das proteínas spikes em sua superfície, ou seja, proteínas que lembram lanças. O vírus tem capacidade de mutar e fazer variações e recombinações, dando a ele habilidades novas, como a capacidade de infectar novas espécies ou se tornar mais infeccioso. Essas outras espécies que o vírus também infecta são chamadas de reservatórios, e é geralmente deles que partem esses novos surtos. As apostas mais fortes dessa epidemia são que o vírus ou veio de um morcego ou veio de um dragão, brincadeira, ou veio desse bicho aqui chamado pangolim. Como funciona a fisiopatologia do vírus? Então, aquela proteína spike do vírus, ela funciona como uma chave para conseguir entrar em células nasais, epiteliais brônquicas e pneumócitos tipo 2, por meio de receptores específicos que funcionam como fechaduras e que estão presentes principalmente lá nos alvéolos. Um dos receptores é justamente o receptor da enzima conversora de angiotensinogênio 2, ou ECA2, aquela que faz parte do sistema renina-angiotensina e que é onde a proteína spike ela vai fazer sua ligação. Mas a entrada do vírus da célula também depende de um outro receptor, de um segundo receptor, que é a serinoprotease transmembrana tipo 2, que é necessária para ativar a proteína spike e mediar a entrada do vírus dentro da célula. Por conta do receptor ser a ECA, algumas pessoas ficaram aflitas com os indivíduos que estão em uso de inibidores da ECA. Por quê? Porque se a pessoa inibe receptores que estão presentes na membrana, a nossa célula ela reage produzindo mais receptores e colocando eles lá para tentar compensar, entre aspas, esse desequilíbrio. Então é como se a célula pensasse: os receptores eles não estão funcionando, pessoal, então vamos multiplicar eles para ver se com mais receptores a célula começa a funcionar. Isso se chama upregulation. É um processo então de botar receptor na membrana. Só que o que acontece é que com mais receptores na célula, isso pode significar mais fechaduras, ou seja, mais entradas para o vírus. E aí por isso então que alguns pesquisadores eles ficaram preocupados com os usuários de inibidores da ECA. A boa notícia é que os estudos mostraram que não houve associação entre ECA e aumento da mortalidade. E essa informação é a que a gente tem até agora. O vírus, uma vez dentro da célula, ele usa toda a maquinaria da própria célula para se multiplicar. E quando a célula já está lotada de vírus, ele geralmente faz com que ela sofra apoptose e libere os vírus produzidos para infectar outras células. Isso em longo prazo promove dano ao epitélio alveolar que está ali sendo então
infectado e destruído, infectado e destruído. E, consequentemente, a barreira epitélio-endotelial. Sem os pneumócitos para fazer a barreira alveolar, o vírus alcança o endotélio dos capilares pulmonares. Quando o vírus atinge, então, o endotélio, ele desencadeia uma resposta inflamatória com recrutamento de monócitos e neutrófilos. Essas células penetram nos espaços aéreos e as células endoteliais, por conta da inflamação, elas se separam e permitem que um exudato passe entre elas junto com os glóbulos brancos. E essa lambança forma uma membrana espessa na parede da barreira hematoalveolar. Esse edema do exudato que passa é justamente o que gera o padrão em vidro fosco na tomografia computadorizada. E o exudato, como é um líquido cheio de proteínas, ele forma uma espécie de crosta que a gente chama de membrana hialina. E essa membrana dificulta as trocas gasosas e é a causa principal da síndrome do desconforto respiratório agudo. Isso tudo gera a tríade de fatores clássicos do Covid-19: corrompimento da barreira endotelial, disfuncionalidade da transmissão de oxigênio dos capilares para os alvéolos e capacidade de difusão de oxigênio comprometida. E aí você pode se perguntar, então é isso? É por falta de oxigenação que as pessoas que vão ao óbito por Covid-19 morrem de fato? A resposta é não. Pode até ser que alguns óbitos se dê por isso, mas relatórios de Wuhan apontaram que 71% de 193 óbitos por Covid-19 se deram por causa de coagulação intravascular disseminada. O tecido inflamatório do pulmão e das suas células endoteliais, eles podem ativar a cascata de coagulação. Isso vale para a inflamação no geral, que ela é protrombótica. E nesse caso, a gente tem formação de microtrombos que geram uma gama de complicações trombóticas. Entre elas, trombose venosa profunda, TEP, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, entre outros. Além disso, se a resposta inflamatória do paciente ela for muito exacerbada, pode haver um quadro de sepse com consequente choque e insuficiência multiorgânica. Então todos os órgãos colapsam por falta de volume sanguíneo. Agora, saindo um pouco da fisiopatologia e indo para os métodos de transmissão. Quais são os principais meios de transmissão do Covid-19 conhecidos? O principal todo mundo já sabe, são as gotículas respiratórias que são expelidas pelo indivíduo infectado quando a pessoa fala, tosse ou espirra. Pessoas infectadas sintomáticas, elas também têm maior risco de transmitir a doença do que pessoas infectadas assintomáticas. Outra forma sugerida é tocar em superfície contaminada e aí levar então o vírus até as vias aéreas com as mãos. Dos objetos inanimados, parece que o vírus ele persiste mais tempo em superfícies impermeáveis como aço e plástico. Foi identificado o vírus nessas superfícies de 3 até 4 dias após a sua inoculação ali. Isso torna provável uma disseminação por meio de fômites, ou seja, objetos do dia a dia. Uma nova forma que vem ganhando força é a transmissão via aerossóis, ou seja, partículas do vírus suspensas no ar e que praticamente voam mesmo. Essa transmissão é a mesma da tuberculose e ela explicaria muitos casos de pessoas que se cuidaram, que mantiveram 1,5 metro de distância de outras pessoas e mesmo assim se contaminaram. E ela também explicaria o caso dos surtos em frigoríficos, que são locais fechados e por isso mantém as partículas ali por mais tempo. A infecção vertical também foi estudada, e que é no caso a infecção de uma gestante para o filho, e ela não mostrou alto risco e também não mostrou complicações clínicas aos neonatos. Para finalizar, algumas questões então. Quando é que o indivíduo infectado começa a transmitir a doença para outras pessoas? A resposta é 2 a 3 dias antes do início dos sintomas. Quando é que o indivíduo infectado começa a transmitir mais intensamente? Quando é que ele se torna mais infeccioso? Durante os sintomas. O que está de acordo com aquilo que a gente falou antes, que pessoas infectadas sintomáticas, elas têm mais risco de transmitir do que pessoas infectadas assintomáticas. E os pacientes assintomáticos, eles podem transmitir o vírus? Também podem. Como a transmissão ela se inicia antes dos sintomas, isso se torna um fator que contribui muito para a disseminação viral. Porque a pessoa ela acha que está
tá bem e tá lá simplesmente espalhando o vírus. Quando é que a pessoa ela para de transmitir o vírus depois da doença? A gente ainda não tem uma resposta 100% certeira, mas de uma forma geral, vários estudos mostraram que culturas virais foram negativas após 8 dias do início dos sintomas. Outros estudos epidemiológicos mostraram que pessoas expostas a indivíduos contaminados, depois de 5 dias desses terem iniciado os sintomas, também não foram contaminados. Isso, de uma forma geral, aponta que, quando a pessoa melhora clinicamente, provavelmente ela já não infecta mais outras pessoas. Mas, por segurança, alguns centros eles estão recomendando que a pessoa espere 3 dias após a melhora ou 10 dias após o início dos sintomas para voltar à vida normal. Então, pessoal, aqui acaba a primeira parte da aula de Covid-19 do projeto Doutor Acadêmico, juntamente em parceria com a Liga de Medicina Respiratória da URGS, e nos vemos então na próxima aula. Obrigados. Deixem o like, se vocês gostaram, é claro, né?